Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 17 de dezembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Tá. Vinheta! Time, quarta-feira do jeito que a gente gosta, tem Mundial de Clubes, Copa do Brasil e claro que eu separei o melhor pra vocês no canal mais completo do Brasil. Tem palpite de resultado, gol, escanteio, jogador, estatística. Então se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! 14 horas, já vamos começar aqui quebrando tudo. Final do Mundial de Clubes, jogo entre Paris Saint-Germain e Flamengo. Primeiro, vamos falar de resultado. Time, é o seguinte, o Paris Saint-Germain, se a gente comparar aqui com o elenco do Flamengo, tem uma equipe superior. O Paris Saint-Germain, nesse momento, tá jogando a mesma bola que jogou na final da Champions League? Não. Tá jogando menos, pelo menos em minha opinião. Tá legal? Mesmo assim, com o elenco que o Paris Saint-Germain possui, chega assim como favorito. E o mercado também enxerga dessa maneira. Então, para resultado, dá para pensar na vitória do Paris e também Paris Saint-Germain para levantar a taça, para ser campeão. Tecnicamente tem uma equipe superior. Só que o Flamengo vem num baita momento e tecnicamente também tem uma equipe boa. Eu não vejo aqui um massacre do Paris Saint-Germain em cima do Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai ter os seus momentos sim de ataque, vai chegar junto, vai se defender obviamente, mas também vai agredir o Paris Saint-Germain. E de repente, se for o dia do Flamengo, quem sabe consegue aí sair como campeão. Eu vou falar pra vocês, hein? Das últimas finais aí que rolaram no Mundial de Clubes, talvez essa seja a mais equilibrada quando a gente compara um europeu com um time sul-americano. Geralmente a diferença é muito grande. Nessa partida, por mais que o Paris Saint-Germain seja favorito, eu vejo aqui um encurtamento nessa diferença toda, tá beleza? Então, se a gente falar aqui de resultado também, um handicap asiático mais 2 pro Flamengo, pré-live, vejo de forma interessante. Como eu falei pra vocês, o Paris Saint-Germain deve ter mais posse de bola e deve agredir mais, mas o Flamengo não vai renunciar do ataque. O Flamengo também vai atacar. Então aqui a gente pode pensar num primeiro tempo com mais de 3,5 finalizações pro Flamengo. E também, na partida inteira, mais de 8,5 finalizações pro Flamengo, tá beleza? Então, com relação a resultado, eu acho que é isso. Paris Saint-Germain para vencer, Paris Saint-Germain para ser campeão ou handicap asiático mais 2 pro Flamengo, tá beleza? Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Paris Saint-Germain e Flamengo. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 65%. Pré-live, eu prefiro uma final aqui para mais de 1,5 gols. Até porque, se sair um gol no primeiro tempo, a equipe que tomar esse gol, que sofrer esse gol, vai abrir. E aí de duas uma, ou empata ou leva o segundo gol de contra-ataque. Gol, já no primeiro tempo, 70% aqui de probabilidade. Com relação aos escanteios, Paris Saint-Germain 6,6, Flamengo 5,7. Talvez aqui final do primeiro tempo, o jogo em alta intensidade e ainda 0 a 0, um canto no final do primeiro tempo seja interessante. Cartões, Paris Saint-Germain 1,3 e o Flamengo 2. As duas equipes com baixas médias de cartão, equipes disciplinadas. Primeiro tempo, Paris 0,3 e o Flamengo 1. Quem sabe aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Tá beleza? Time, vamos lá, prováveis escalações aqui para Paris Saint-Germain e Flamengo. Prováveis escalações. Escalação oficial somente 1 hora antes da partida. O Paris Saint-Germain, o Dembélé é dúvida. Parece que não vai jogar. Se o Dembélé não jogar, tem 2 jogadores aqui que devem assumir o seu lugar. O Gonçalo Ramos ou o Barcola, tá beleza? Vamos tomar como base essa escalação aqui do Paris.
Então, jogadores para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Kvaratskhelia e também o Doué. 2 baita jogadores. Para finalizar de fora da área, o Vitinha e o Fabián Ruiz. Para desarmes, João Neves, Nuno Mendes e também o Zaire-Emery. Pelo lado do Flamengo, finalização, chute a gol ou mesmo gol, de Arrascaeta. Tá jogando muita bola e é o homem da bola parada, tá beleza? E para desarmes, até porque eu acho que o Paris deve ter mais posse e fazer mais pressão. Então o Flamengo pode desarmar mais. Então para desarmes, Varela e o Alexandro. Até porque o Varela vai marcar o Kvaratskhelia e o Alexandro pegando aqui o Doué. 2 jogadores que geralmente põem a bola no chão e vão para cima. E aí os desarmes e faltas podem acontecer. Falando de desarmes e faltas, Pulgar é um jogador que pega muito no meio de campo, então deve desarmar, deve cometer falta e, por que não, um possível cartão amarelo aqui pro Pulgar, tá beleza? Time, apenas para complementar essa análise entre Paris Saint-Germain e Flamengo, como o Paris Saint-Germain provavelmente vai ter mais posse e vai fazer mais pressão, o Flamengo vai marcar mais. E aí o Flamengo pode cometer o quê? Faltas. Mais de 11,5 faltas pro Flamengo na partida e pelo menos 2 cartões pro Flamengo na partida, eu também gosto. Time, na quarta-feira, além da final do Mundial de Clubes entre Paris Saint-Germain e Flamengo, a gente também tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. Por que eu tô falando isso? Em minha opinião, são os 2 melhores jogos do dia. E na quarta, a gente também tem um monte de jogo de Copa, tá beleza? Eu vou trazer pra vocês, mas os meus olhos na quarta-feira vão ficar no Mundial de Clubes e também no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, tá beleza? Vamos lá, 14h45, um jogo de Copa na Holanda, Países Baixos, jogo entre Excelsior e Ajax. Aqui qual que é o problema? É jogo de Copa. Jogo de Copa, as equipes maiores, nesse caso o Ajax, podem entrar completamente reserva. Aí a expectativa pré-live não justifica no ao vivo, em virtude de um elenco completamente modificado. É sempre muito interessante dar uma olhadinha na escalação oficial 1 hora antes da partida. Então vamos lá. O Ajax veio completo, jogando com um pouquinho de vontade. Se tiver na pressão no primeiro tempo, vitória do Ajax já no primeiro tempo. Mas olha, de verdade, pré-live eu não gosto dessa situação. Ao vivo, se isso estiver sendo justificado dentro de campo, aí tudo bem. Fechou? 15 horas, mais um jogo de Copa, lá na Espanha, Copa do Rei, jogo entre Baleares e Atlético de Madrid. Mesma coisa que eu falei do Ajax. Atlético de Madrid, 1 hora antes da partida, jogando mais ou menos com a equipe principal e com um pouquinho de vontade, vitória do Atlético de Madrid. Fechou? 16h30, mais um jogo de Copa, agora na Inglaterra, partida entre Manchester City e Brentford. Vamos lá, o City em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu 1, mercado de gols muito forte. O Brentford, como visitante, são 4 derrotas, apenas 1 vitória, e mercado de gols também vem forte. Time, vamos lá, se o City jogar completo ou próximo disso em casa, é favorito para vencer. E aí uma partida aqui também para pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. Probabilidades na tela aqui para Manchester City e Brentford. Jogo para 2 gols, tá batendo 100%. Gol no primeiro tempo, 85%. Time, uma coisa importante. A probabilidade para gols, ela é alta, mas não tem nada garantido. Pode rolar um 0 a 0 aqui? Claro que pode. Isso aqui é futebol, tá bom? Com relação aos escanteios, City 7.5, Brentford 5.8. Final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade, o gol ainda não saiu, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, City 1.2, Brentford 1.9 e o Juizão 3.4. Médias baixas aqui de cartão, primeiro tempo City 0.5 e o Brentford 0.4. Primeiro tempo com menos de 2 cartões, pode ser bacana. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Manchester City e Brentford. Pelo lado do City, finalização, chute a gol, o mesmo gol, Phil Foden e o Sherk. Para desarmes, o Nico. Finalização de fora da área, Tijani Reinders. Pelo lado do Brentford, finalização, chute a gol, o mesmo gol, o Thiago. E para desarmes, o Thiago também. Fechou?
16h30 na Suíça, jogo do Luzerne contra o Basel. Vamos lá. O Basel vem na 4ª colocação e o Luzerne é o 10º colocado. Mas pré-live aqui, eu gosto de gols, tá? Luzerne em casa, dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols. E o Basel jogando fora, dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols e ambas marcam. Então, pré-live, uma partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Luzerne e Basel. Jogo para 2 gols, 90%. Gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Luzerne 5.4, Basel 5.2. Final do primeiro tempo, jogo 0-0, um canto no final do primeiro tempo pode ser bacana, se o jogo estiver em alta intensidade. Com relação aos cartões, Luzerne 2.4, Basel 1.8 e o Juizão 5.7, pelo menos um cartão para cada equipe. 16h30 ainda na Suíça, jogo do Young Boys contra o Grasshoppers. Vamos lá. Young Boys vem na 3ª colocação e vai jogar contra o vice-lanterna. Young Boys em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1, não perdeu nenhuma partida. E o Grasshoppers como visitante são 3 derrotas, 2 vitórias. No histórico, 1 vitória para o time visitante, 1, 2, 3 vitórias para o Young Boys e 1 empate. Time jogando em casa, eu acredito que o Young Boys não perca. Young Boys, empate anula. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Young Boys e Grasshopper. Jogo para 2 gols, 70%. Gol já no primeiro tempo, 60%. Com relação aos escanteios, Young Boys 5, Grasshopper 4.4. Cartões, 1.2 para o Young Boys, 1.9 para a equipe visitante. Fechou? 17 horas, mais uma partida de Copa do Rei lá na Espanha. Jogo entre Talavera e Real Madrid. Time de novo. Real Madrid, jogando mais ou menos completo, com um pouquinho de vontade, não deve ter dificuldades para vencer a partida, tá beleza? Então, 1 hora antes do jogo, olhou a escalação oficial, o Real mais ou menos completo, vitória do Real Madrid já no primeiro tempo. É isso. 17 horas, mais um jogo de Copa na Holanda, Países Baixos. Jogo entre Feyenoord e o Heerenveen. Pensando aqui em resultado, eu acho a equipe do Feyenoord tecnicamente superior. Feyenoord para se classificar, se qualificar. E também uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Feyenoord e o Heerenveen. Jogo para 2 gols, 90%. Gol já no primeiro tempo, também 90%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios, Feyenoord 7.6, o Heerenveen 6.1. As duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartão, Feyenoord 1.1, o Heerenveen 1.6, médias baixas. Fechou? 17 horas na Escócia, jogo do Dundee contra o Celtic. Celtic, vice-líder, com 2 jogos a menos, vai jogar contra o 8º colocado. Puxando o race, o Dundee em casa, dos 5 últimos jogos, só venceu uma partida. Mercado de gols vem forte. O Celtic, como visitante, perdeu 2, ganhou 3, mercado de gols também vem forte. Pensando aqui em resultado, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Celtic não perde. Celtic empate anula. Essa temporada do Celtic, ele tá abaixo das expectativas? Sem dúvida alguma, sim. Celtic, Estrela Vermelha, Malmo Safadão. Aliás, o Estrela Vermelha, nem tem jogo do Estrela Vermelha nessa rodada, mas eu parei com o Estrela, tá? 0-0 na rodada de ontem, pra mim, foi o basta, tá fora das análises. O Celtic, ele também vem de forma estranha na temporada, mas eu acho que não perde. Vice-líder, se quiser alguma coisa, precisa de um bom resultado, tá certo? Então Celtic empate anula e partida para pelo menos 2 gols, probabilidade aí na tela. Probabilidades aqui para Dundee e Celtic, jogo para 2 gols, 85%, gol já no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Dundee 5.2, Celtic 6. Mesmo jogando fora de casa, o Celtic tem uma boa média de escanteios. O que eu gosto aqui, ó? Primeiro tempo, de 0 a 10 minutos. As duas equipes com alta probabilidade para fazer escanteio. Então, um canto de 0 a 10 minutos pode ser bacana. Cartões, Dundee 2.4, Celtic 2 e o Juizão 4.4. Pelo menos um cartão aí para cada equipe.
17 horas, separei aqui um jogo da Liga dos Campeões feminina. Jogo entre Paris FC e Barcelona. Essa equipe feminina do Barcelona é uma máquina. Vai enfrentar o Paris, que vem na 10ª colocação. Então vamos lá. Primeiro tempo ao vivo. O Barça amassando na pressão. Gol já no primeiro tempo. E vitória do Barcelona já no primeiro tempo. Fechou? 17h15, voltando para a Inglaterra. Mais um jogo de Copa entre Newcastle e Fulham. O Newcastle em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1. Mercado de gols muito forte. O Fulham, como visitante, perdeu 2, empatou 1 e ganhou 2. Mercado de gols também vem forte. Time, vamos lá. Pensando aqui em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. E como o Newcastle joga em casa e tem muita regularidade jogando em seus domínios, para resultado, qualificação, classificação do Newcastle. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Newcastle e Fulham. Jogo para 2 gols, tá batendo 100%. Gol já no primeiro tempo, 75%. De novo, a probabilidade é alta, mas não tem nada garantido. Isso aqui é futebol. Pode rolar um 0x0. Os 2 goleiros fecham o gol, a bola bate na trave, é um dia que a bola não quer entrar, pode rolar um 0x0. 0x0 é um resultado normal no futebol, mas obviamente que pré-live é um jogo bom para gols. Com relação aos escanteios, Newcastle 7.1, média alta, e o Fulham 4.4. Primeiro tempo, de 0 a 10 minutos, um canto, pode ser bacana, e também no final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade. O gol ainda não saiu, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, Newcastle 1, Fulham 2.3 e o Juizão 3.4. Vamos dar uma olhadinha no primeiro tempo. Newcastle 0.2, Fulham 1. Como o juiz tem média baixa, talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. 17h45 em Portugal, um jogo de taça. Taça Copa Liga. Redobra a atenção e não esquece de sempre olhar a escalação oficial 1 hora antes da partida. Jogo aqui entre Farense e Benfica. Obviamente que o Benfica é muito mais time e quando a gente olha o histórico, é a prova disso. 3x1, 2x1, 3x1, aqui um 0x0 e novamente 2x0. Vamos lá. Benfica jogando completo, com um pouquinho de vontade, vitória do Benfica. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Farense e Benfica. Jogo para 2 gols, 75%. Gol já no primeiro tempo, 60%. Escanteios, Farense 5 de média, Benfica 5.8. Final do primeiro tempo, alta probabilidade aqui para sair canto. Jogo 0x0 ou Benfica perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, Farense 3.4, Benfica 2.1, pelo menos um cartão para cada equipe. Prováveis escalações aqui para Farense e Benfica. Pelo lado do Benfica, se estiver em campo como titular, o Pavlidis é um ótimo jogador para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 21h30, primeiro jogo da final da Copa do Brasil, partida entre Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Vamos lá. O Corinthians em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, empatou 2, ganhou 1. Geralmente mete gol jogando em casa. O Vasco, como visitante, 5 jogos e perdeu todas as partidas. E é uma defesa que geralmente sofre gols. Aliás, o último jogo que o Vasco não sofreu gol, se eu não me engano, foi dia 26 de outubro contra o Bragantino. As demais partidas, todas elas, a defesa do Vasco sofre pelo menos um gol, tá legal? Então vamos por partes. Pensando aqui em resultado, como o Corinthians joga em casa, eu acho que o Corinthians não perde. Corinthians empate anula, dupla hipótese, Corinthians. Pensando em gols, pelo menos um gol do Corinthians jogando em casa. Over 1.000 gol, Corinthians. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Corinthians e Vasco. Jogo para 2 gols, 80%. Partida para menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Corinthians 5.4, Vasco 3.2. Como o Corinthians joga em casa, eu acredito que tenha mais posse e faça mais pressão. Então o primeiro tempo, com mais escanteios pro Corinthians, pode ser bacana. Cartões, Corinthians 2.3, Vasco 2.1. É uma final, jogo importantíssimo, pelo menos um cartão para cada equipe.
E vamos lá, prováveis escalações aqui para Corinthians e Vasco. Pelo lado do Corinthians, finalização, chute a gol, ou mesmo gol, Yuri Alberto e o Memphis Depay. E para desarmes, o Breno Bidon. Pelo lado do Vasco, finalização, chute a gol ou mesmo gol, Ryan, tá jogando muita bola. E para desarmes, o Paulo Henrique e também o Cauã Barros. Fechou? E vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para essa quarta-feira? Final do Mundial de Clubes, jogo entre Paris Saint-Germain e Flamengo, mais de 7,5 finalizações na partida inteira pro Flamengo. E na Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, 1 gol do Corinthians na partida e pelo menos um cartão para cada equipe. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Bora lá, o palpitão para quarta-feira. Flamengo para ser campeão mundial. Esse é o meu palpitão para quarta-feira. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like, do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Quem tiver no celular, dá aquela hypada. E não esquece, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!